Onde você quer chegar com essa indecisão? Tão fácil dizer sim ou não. Desde que se declarou para Fernando, o Wellington então começou a viver um turbilhão de sensações. Porque Fernando, ele que dizia que não iria ficar com o Wellington e que não curtia homossexuais, na verdade já estava também apegado ao Wellington. Aquele rapaz começou a ligar para o Wellington constantemente e suas conversas eram um dia, outro não, um dia, outro não. Depois essa frequência foi aumentando e passaram a se falar todos os dias. E quando o tempo passou mais um pouco, começaram a se falar 2 ou 3 vezes ou até mais vezes ao dia. O Wellington se apegava cada vez mais e aquele rapaz, embora não admitisse, também estava apegado. Em uma dessas conversas, o Wellington sempre falava que o amava, sempre demonstrava muito e muito carinho. Houve até uma vez em que o Wellington pediu aquele rapaz em namoro e ele disse que ia pensar. Aquele rapaz que antes tinha dito um não ao Wellington, agora já falava que iria pensar, nunca dizia um não. Porque o Wellington, para ele, ao que ele dizia, era um grande amigo. Ele sempre desabafava sobre tudo o que acontecia com ele, com o Wellington. Mas o Wellington não queria ele apenas como amigo. Ele dizia que o Wellington era o melhor amigo dele, o melhor confidente, mas na verdade o Wellington estava se portando como alguém que está totalmente apaixonado, alguém que é capaz de ouvir a pessoa sem julgar, alguém que quer estar perto, que faz de tudo para ver outra pessoa bem. Houve então uma tarde em que aquele rapaz estava sedento para ficar com o Wellington. Então ele foi à casa de Wellington. Chegando lá, o Wellington estava na calçada, ambos ficaram conversando. Aquele rapaz foi certo para pedir para ficar com o Wellington, só que ele não teve coragem. Chegando lá, toda aquela coragem passou e eles tiveram apenas aquela mesma conversa de sempre. O Wellington se declarando, ele se esquivando, mas nunca dando um não ao Wellington. Houve uma outra vez em que o Wellington estava na praça. Esse rapaz passou de bicicleta e parou com essa bicicleta. Ficaram conversando. Naquela tardezinha que a noite estava chegando, aquele rapaz iria pedir para ficar com o Wellington naquela noite, mas também a sua coragem foi embora. O Wellington então cada vez mais investia naquele rapaz. Foi quando tiveram outra viagem da escola e lá o rapaz começou a dar atenção para outra pessoa e o Wellington, enciumado, então bloqueou aquele rapaz no seu telefone e no dia seguinte o rapaz ligando para o Wellington desesperado, mas não conseguia falar com o Wellington, pois ao primeiro toque a sua chamada já era encaminhada para a caixa de mensagem. O rapaz então foi para a casa de Wellington, que na época morava com seus pais, mas o Wellington não estava em casa. Então ele se irritou e ligou. Quando o Wellington chegou, seu celular estava em casa e como aquela chamada estava bloqueada, apenas aparecia quantas vezes o rapaz tinha ligado para ele. Foi então que o Wellington viu 50 vezes, 50 ligações perdidas, 50 chamadas bloqueadas. O Wellington então desbloqueou e então ligou para ele. Aquele rapaz atendeu o Wellington e perguntou por que ele tinha feito isso. Ambos tiveram uma pequena discussão, pareciam mais um casal de namorado. E na verdade era isso que eles eram. Era um casal que estava se conhecendo, um casal que estava descobrindo cada vez mais o amor junto. O Wellington então pergunta a ele o porquê ele tinha feito isso. Ele sabia que o Wellington tinha ciúme da pessoa em questão, a pessoa que era afim dele, e ele deu atenção. Ele falou que não tinha nada a ver,
sempre daquele jeito, muito debochado, porque apesar dele ser alguém que parecia ser inocente, ele também tinha suas malícias. O Wellington, conversando com ele, então falou tudo o que não gostava nas ações dele e ele prometeu melhorar, porém não foi bem isso que aconteceu. Ele, sabendo que o Wellington era ciumento, às vezes dizia que estava em outro local só para fazer ciúme ao Wellington. Um exemplo disso foi um dia em que ele falou que iria viajar para ficar com uma menina. O Wellington ficou triste e na verdade era isso que ele queria. Ele queria que o Wellington se corroesse por dentro, porque no fundo fazia bem a ele ver que o Wellington se importava com ele, ver que o Wellington sofria cada vez mais. O Wellington então descobriu que era mentira, porque o Wellington ligou para um vizinho dele, que era um amigo em comum dos dois. E daí o vizinho disse que ele estava em casa, então o Wellington já sacou o joguinho dele. Foi então que o Wellington ligou para ele e então desabafou. Nós não somos namorados e eu não entendo por que você faz isso comigo, sabendo que eu amo você e faço tudo por você. Por que você quer viver bravo com você? Na verdade, eu acho que você quer que eu me afaste, então é isso que farei. O Wellington então desliga o celular, decide passar 2 dias sem atender chamada, mas infelizmente os dois estudavam na mesma escola e por isso se veriam à noite. Foi quando o rapaz viu o Wellington na sala de aula. O Wellington então não expressou nenhum sentimento, não chamou ele para conversar, nem nada, até mesmo porque isso não era costume, já que ambos só se falavam por telefone e quando se falavam pessoalmente era sempre no lugar onde ninguém podia ver, ou na rua de Wellington, que era uma rua pouquíssimo movimentada. Aquele rapaz deixou o Wellington sair da escola e foi atrás. Como o Wellington estava a pé e ele estava de bicicleta, ele conseguiu acompanhar o Wellington. E lá, na porta de Wellington, ambos conversaram e o Wellington disse: eu estou cansado desse seu joguinho. Às vezes eu acho que você não me quer. E o rapaz então respondeu: eu gosto de você, porém eu gosto de você como amigo. Eu não quero que você se sinta mal, eu não quero fazer você sofrer. Eu não consigo me afastar de você, eu não consigo ficar um dia sem falar com você, mas eu quero que você entenda que eu tenho muito medo do meu pai, e é por isso que eu não fico com você. Mas eu gosto de você, eu gosto. Você é o meu melhor amigo. E na verdade eu acho que eu gosto de você de um jeito ainda maior do que um sentimento de amigo. Aquela conversa dos dois voltou a ser como antes. Claro que o Wellington não iria resistir e voltaria a falar constantemente com aquele rapaz. A conversa foi rolando, o Wellington começou a morar sozinho e o final dessa história vocês já sabem. Fernando se entregou ao Wellington, não resistindo então ao amor, porque o amor no fim sempre vence. É a primeira vez que eu não sei o que